Conheça Ronald Reid, um frentista, zelador e investidor e filântropo. Quando faleceu em 2014, ganhou as manchetes do mundo todo, pois ele tinha deixado um patrimônio de mais de 8 milhões de dólares para a caridade. Como ele conseguiu acumular tanto dinheiro, mesmo ganhando tão pouco, e sem conhecimento e formação na área de finanças e investimentos? Qual era o segredo dele? Agora conheça Richard Fusconi, um alto executivo de um banco formado em Harvard, com uma carreira bem-sucedida e talento para negócios. Em meados de 2000, Fusconi fez um empréstimo para expandir sua mansão, que já tinha 1.500 metros quadrados. E quando a crise de 2008 veio, ela acertou em cheio o patrimônio de Fusconi, que se viu obrigado a declarar falência. Como pode um executivo com alto salário e conhecimento em finanças terminar sua vida quebrado, enquanto um zelador deixa um patrimônio milionário? Que lições nós podemos aprender com essas histórias? Essas e outras histórias foram extraídas desse livro, chamado A Psicologia Financeira de Morgan Housel. E nesse vídeo nós vamos explorar as maiores lições desse livro e como você pode aplicá-las para melhorar sua vida financeira sem precisar ser um gênio das finanças. Para começar, o autor argumenta logo no início, com essas duas histórias, que o sucesso financeiro nem sempre está relacionado com o que você sabe, mas com a forma que você se comporta, e que uma pessoa simples pode alcançar um resultado melhor do que alguém estudado. Ele argumenta que o sucesso financeiro não é uma habilidade técnica, é uma habilidade pessoal, no qual seu comportamento é mais importante do que o seu conhecimento, pois nós não somos seres 100% racionais, nós tomamos muitas decisões baseadas em emoções, o que torna as habilidades pessoais mais importantes do que o lado técnico do capital. Outro ponto é que os avanços no conhecimento e avanços tecnológicos não se converteram em avanços pessoais, seja na saúde física ou financeira. O fato de nós termos mais conhecimento de como o corpo humano funciona não se traduziu necessariamente em melhor saúde, pois muitos de nós não conseguimos abandonar nossos maus hábitos relacionados à alimentação e estilo de vida. Da mesma forma, acontece com o nosso relacionamento com o dinheiro. Mais inteligência e conhecimento não vão necessariamente levar a ter uma melhor saúde ou mais dinheiro. Você precisa mudar a forma como você se relaciona com o dinheiro. Precisa aprender a administrar suas emoções, como medo e ganância, para então conseguir mudar seus hábitos e comportamentos relacionados ao dinheiro. Agora vamos entrar no detalhe do livro. A primeira lição do livro é que algumas lições precisam ser vividas antes de serem compreendidas. O que acontece conosco nos impacta muito mais do que o que apenas lemos ou ouvimos. Todos nós achamos que sabemos como o mundo funciona, mas todos nós experimentamos apenas uma fração dele. Os hábitos de gastar e economizar das pessoas são profundamente influenciados por sua criação, experiências, fatores geracionais. Muitos comportamentos financeiros parecem racionais até entendemos a história pessoal por trás deles. Cada pessoa toma decisões financeiras baseadas em sua experiência de vida. Se você cresceu em uma família com dificuldades financeiras, provavelmente tem uma relação diferente com o dinheiro do que alguém que sempre teve segurança econômica. Portanto, nunca devemos julgar as decisões financeiras que outras pessoas fazem, pois elas têm uma realidade financeira muito diferente da nossa e que nós nunca teremos a capacidade de compreender. Saiba quanto é suficiente. Um dos maiores desafios financeiros é saber o que é suficiente. Muitas pessoas bem-sucedidas continuam assumindo riscos desnecessários porque nunca se sentem satisfeitas com o que já têm. Elas arriscam o que têm para conseguir o que não precisam. Gente que já é muito rica acaba entrando em esquemas fraudulentos para ficar mais rica ainda. Nada justifica arriscar algo que você já tem e do qual precisa, por algo que você não tem e do qual não precisa. Um apetite insaciável vai levá-lo até o ponto de arrependimento. Muitas pessoas bem-sucedidas se arrependem de ter priorizado o trabalho em vez da família e dos relacionamentos. Como o autor diz, a felicidade é o que sobra depois de subtrair das nossas expectativas. Você pode achar que deseja ter um carro caro, uma roupa de marca ou artigos de luxo, mas você não quer. O que você quer é o respeito e a admiração dos outros. E você acha que essas coisas trarão isso, mas nunca trará. Principalmente das pessoas que você mais deseja que o respeitem e o admirem. O dinheiro costuma ser usado como medida de status, em vez de uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida. O verdadeiro valor da riqueza deve estar em criar uma vida satisfatória e não apenas competir com os outros. A comparação com os outros, como casas maiores, estilos de vida luxuosos, cria um ciclo infinito de insatisfação. Fome e sucesso financeiro podem se tornar um fardo psicológico em vez de uma fonte de liberdade. Morgan Housel alerta para a importância de definir um limite para a ambição financeira. O verdadeiro objetivo deve ser segurança e liberdade, não acumular mais e mais dinheiro sem propósito. O livro conta que um psicólogo americano chamado Angus Campbell realizou diversas pesquisas para entender o que deixa as pessoas felizes. E ele descobriu que o que diferenciava as pessoas mais felizes das outras não era obrigatoriamente o nível de renda, o local onde mora ou o grau de instrução, porque muita gente em cada uma dessas categorias era cronicamente infeliz. O mais poderoso denominador comum da felicidade era o seguinte, abre aspas, ter uma forte sensação de estar no controle da própria vida.
Não é o salário, o tamanho da sua casa ou o prestígio do seu trabalho, mas sim poder fazer o que quer, quando quer, com quem quer, que é a variável do estilo de vida que proporciona mais felicidade. O grande valor do dinheiro é a capacidade que ele nos dá de termos controle sobre o nosso tempo. Poder tirar uns dias de folga do trabalho sem que isso prejudique as finanças, poder esperar por uma boa vaga de emprego após uma demissão, ou poder trabalhar mais perto de casa ou por menos tempo para poder ficar mais próximo da família. A verdadeira liberdade financeira não significa parar de trabalhar, mas sim ter o controle sobre o próprio tempo. Muitas pessoas continuam trabalhando mesmo após conquistar riqueza porque gostam do processo e não apenas da recompensa financeira. E quando usamos nosso dinheiro para comprar coisas maiores, melhores, estamos abrindo mão de ter mais controle sobre o nosso tempo. E usar o dinheiro para comprar tempo e poder de escolha proporciona uma vida que nenhum item de luxo pode competir. O autor também faz referência a outro livro chamado 30 Lessons for Living. Uma tradução livre seria 30 lições para a vida, em que o autor entrevistou mais de 1.000 idosos nos Estados Unidos em busca de lições mais importantes que eles haviam aprendido em décadas de experiência. E ele escreveu: ninguém, nem uma única pessoa entre 1.000 disse que para ser feliz é preciso trabalhar o máximo que puder para ganhar dinheiro e comprar tudo o que deseja. Ninguém, nenhuma única pessoa, disse que é importante ser ao menos tão rico quanto as pessoas ao seu redor, nem que é sinal de sucesso se você tiver mais do que elas. Ninguém, nenhuma única pessoa, disse que é preciso escolher a carreira com base no quanto você espera que sejam os seus rendimentos. O que eles valorizavam eram coisas como boas amizades, fazer parte de algo maior e passar tempo com os filhos. Seus filhos não querem o seu dinheiro ou o que o seu dinheiro compra. Eles querem você. Mais especificamente, eles querem que você esteja com eles. Bem, aí você imagina lá você no seu leito de morte, pensando: "Ah, devia ter trocado mais de carro, devia ter trabalhado mais", ou você prefere estar rodeado por sua família e seus netos brincando com o vovô para manter o vovô alegre. Aí fica a questão: o que é realmente importante? E para que serve o dinheiro? Esbanjar, gerar inveja, aparecer em redes sociais ou gerar liberdade financeira para poder ficar mais tempo com a família, com as pessoas que importam para você e proporcionando experiências como viagens, momentos inesquecíveis com a família, amigos e pessoas que você se importa. Enfim, o autor deixa aqui no livro uma sugestão que o dinheiro pode contribuir para a felicidade, mas principalmente por meio de experiências significativas e não por meio de bens materiais. A felicidade a longo prazo vem dos relacionamentos, do propósito, da conexão social, mais do que da acumulação de riqueza. Enriquecer é gastar menos do que ganha. Ou ganha mais, ou gasta menos. Muito empenho e esforço é dedicado a um lado dessa equação financeira e tão pouco ao outro, o que oferece uma oportunidade de ouro para a maioria das pessoas. Os retornos dos investimentos podem torná-lo rico. No entanto, sempre será uma incógnita se uma determinada estratégia de investimento vai funcionar e se os mercados vão cooperar ou não. Já economizar dinheiro está muito mais ao seu alcance. O autor define suas economias como a diferença entre o seu ego e os seus rendimentos. Ele alerta também que devemos evitar os extremos do planejamento financeiro. Presumir que você vai ser feliz com a renda muito baixa ou optar por trabalhar por longas jornadas em busca de uma renda mais alta faz com que as chances de arrependimento sejam maiores. Ganhar dinheiro é uma coisa, mantê-lo é outra. Deixa eu te contar a história de Jesse Livermore. O Jesse Livermore foi o maior operador de ações da sua época. Ele se tornou um operador profissional antes mesmo que a maioria das pessoas soubesse que essa atividade existia. Aos 30 anos, a fortuna dele era equivalente a 100 milhões de dólares em valores atualizados. E em 1929, Jesse Livermore havia se tornado um dos investidores mais famosos do mundo. A quebra da Bolsa de Nova York naquele ano marcou o início da Grande Depressão e consolidou seu legado na história. No dia da quebra da Bolsa de Nova York, em um golpe de genialidade e sorte, ele havia feito uma série de vendas a descoberto, na aposta de que o preço das ações ia despencar. Em um único dia, Livermore ganhou o equivalente a mais de 3 bilhões de dólares. Durante um dos piores meses da história do mercado de ações, ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Depois do golpe de sorte de 1929, Livermore, transbordado de confiança, começou a fazer apostas cada vez maiores. Ele acumulou dívidas e foi arrastado para um estado de tensão além do que conseguia suportar. E acabou perdendo tudo na bolsa. Falido, envergonhado, o homem desapareceu por 2 dias em 1933. Sua esposa o procurou e quando ele reapareceu, seu destino estava traçado. Livermore acabou tirando a própria vida. Meu amigo, capitalismo é selvagem. Mas isso acontece em parte porque saber ganhar dinheiro e saber mantê-lo são duas competências distintas. Ganhar dinheiro requer correr riscos, ser otimista, se expor, mas manter o dinheiro requer o oposto de correr riscos. Requer a humildade e o medo de que o que você conquistou possa ser tirado de você com a mesma rapidez.
requer frugalidade e aceitação do fato de que pelo menos parte do que você conquistou pode ter sido atribuído à sorte. Logo, não se pode confiar que os sucessos passados vão se repetir sempre. Jesse afirmou que a lição mais valiosa é nunca deixar o sucesso subir a cabeça. Os investidores têm horizontes de investimentos diferentes. Existem os investidores de longo prazo, que calculam o valor das ações baseados no fluxo de caixa futuro da empresa, e tem os investidores, ou especuladores, de curtíssimo prazo, também chamados de day traders, que compram e vendem no mesmo dia. E no meio do caminho tem outros tipos de investidores, que compram pensando nos resultados do próximo trimestre ou ainda na narrativa do momento. O fato é que, ao longo do prazo, as ações seguem os lucros. Deixa eu explicar melhor. Digamos que você tem uma empresa que tem uma determinada quantidade de lojas e fábricas e um certo faturamento e lucro. E que após um tempo, essa empresa dobra de tamanho, passando a ter o dobro da quantidade de lojas ou fábricas e também o dobro do lucro e faturamento. É natural pensar que se você calculou um valor para essa empresa de X naquele primeiro momento, no segundo momento você vai presumir que o valor dessa empresa seja de 2x. Portanto, podemos concluir que o valor de uma ação segue seus lucros ao longo do tempo. E então, quando você tem uma empresa que os lucros estão em ascensão, o valor de suas ações sobe acompanhando os lucros, até que chega um ponto em que vários especuladores entram em ação e eles querem comprar mais dessa ação simplesmente porque ela subiu no passado. Mesmo que os lucros parem de subir ou subam numa intensidade menor, os especuladores continuarão comprando e assim empurrando o preço das ações cada vez mais para cima. E é assim que, segundo o autor, dá início à formação de bolhas. O investidor day trader, por exemplo, ele não está preocupado com o valor daquela empresa. Ele está querendo saber apenas se ela vai estar a um preço acima depois do almoço. Ou um investidor baseado em narrativas estão apenas preocupados se a narrativa permanece vigente no momento. Isso continua até que o preço das ações fique insustentável. E então o preço desaba, voltando a ficar mais próximo do valor real. Portanto, o autor alerta para termos cuidados com as recomendações financeiras, pois elas podem estar desalinhadas com o nosso horizonte de investimentos. O mais correto seria nós fazermos nossa análise independente das análises dos consultores financeiros. O autor também nos alerta sobre as previsões pessimistas. Nós temos uma tendência de prestar muito mais atenção quando o analista faz uma análise pessimista do que quando alguém faz uma análise otimista. Pois, segundo o que o psicólogo Daniel Kahneman nos alerta, que a dor da perda supere muito o prazer do ganho. Então, nós temos essa tendência de olhar sempre para o lado negativo da história e temer sempre pelo pior. Como dizem em Wall Street, a bolsa é escalar uma parede de preocupações. Sempre vai haver motivos para se alarmar, mas na grande maioria das vezes, esses grandes alarmes não acontecem. E por que isso acontece? O autor fala que todo mundo tem uma visão incompleta do mundo, mas preenchemos as lacunas para criar uma narrativa completa. Então, estamos sempre em busca de alguma narrativa que conte a história que consiga preencher essas lacunas para dar a ilusão de que o mundo faz sentido, mesmo quando ele não faz. Warren Buffett é um dos maiores investidores da história. Ele possui uma fortuna de 84 bilhões de dólares. Mas desse total, 81 bilhões vieram na casa dos 60 anos. Isso porque o Buffett começou a investir com 11 anos de idade e teve bastante tempo a seu favor. Sua verdadeira vantagem não está apenas em ser um grande investidor, mas em ter começado cedo e permitir que os juros compostos trabalhassem a seu favor ao longo de décadas. Se ele tivesse começado a investir apenas aos 30 anos, mesmo com a mesma taxa de retorno histórica de 22% ao ano que ele obteve, seu patrimônio hoje seria de apenas 11 milhões de dólares. O tempo é a chave para o crescimento exponencial da riqueza. Outro exemplo interessante é o Jim Simons, um investidor que teve retornos muito superiores ao de Buffett, de 66% ao ano, mas que começou tarde. Como resultado, a sua fortuna é de apenas, eu sei que isso vai soar insensato, 22 bilhões de dólares, ou seja, a quarta parte da fortuna de Buffett, mesmo com um retorno excepcional. Se o Jim Simons tivesse investido pelo mesmo tempo que o Buffett, a fortuna dele seria de... Respira, 63 quintilhões, 904 trilhões, 781 trilhões, 780 bilhões, 748 milhões, 160 mil dólares. Isso mostra que não basta ser bom investidor, é preciso dar tempo ao tempo. Esteja disposto a pagar o preço dos investimentos. Investir no mercado financeiro é como escalar uma montanha. Envolve desafios, riscos e ajustes constantes. Muitos tentam evitar a volatilidade e buscam atalhos, como prever quedas e altas do mercado. No entanto, o segredo está em aceitar a volatilidade como parte do jogo e se manter investido no longo prazo. O dinheiro é muito mais do que matemática e números, é um reflexo da nossa história, emoções e comportamentos. Compreender a psicologia por trás das finanças nos ajuda a tomar decisões mais inteligentes e construir um futuro mais seguro e
satisfatório. Pessoal, eu tentei cobrir ao máximo o que eu pude aqui nesse livro, mas muita coisa ainda ficou de fora. O livro é realmente bem escrito e eu acho que vale a pena a leitura. Se você quiser, eu vou deixar um link aqui na descrição para você poder comprar um livro. E aproveita para se inscrever logo no canal, que terão muitos outros vídeos ainda sobre investimentos, finanças e de como fazer seu dinheiro trabalhar para você. Obrigado e te vejo no próximo vídeo.